Olá, turma do 8º ano. Estamos juntos para mais uma aula de Química. E na nossa aula de Química, claro, com a professora Sádiva, né? Nós iremos abordar o nosso assunto propriedades gerais da matéria, ok? Vamos iniciar hoje com o estudo da inércia. É a tendência natural que os corpos têm de manter seu estado de repouso ou de movimento numa trajetória reta. A medida da inércia de um corpo corresponde à de sua massa. Assim, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Apresenta maior resistência à mudança do seu estado de repouso ou de movimento. Então, inércia significa dizer, né? A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força haja sobre ela. Por exemplo, no jogo de sinuca, é um exemplo. A bola, ela só entra em movimento quando impulsionada, certo? Pelo jogador. E demora algum tempo atrás, né? Parar de novo. No caso aqui, essa imagem, né? Está mostrando que o garoto vem na bicicleta e freia bruscamente, né? Rente ao cachorro. Então, o corpo dele, ó, é lançado, né? Então, seguido, a massa, né? É uma propriedade, vem ressaltando aqui, relacionada com a quantidade de matéria e é medida geralmente em quilogramas. A massa é a medida da inércia. Quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia. Massa e peso são duas coisas completamente diferentes, o que muitas pessoas confundem. A massa de um corpo, ela pode ser medida em uma balança. O peso é uma força medida pelo dinamômetro, no caso. Nós temos aí a extensão. Então, significa dizer, turma, que toda matéria ocupa um lugar no espaço, como eu já falei para vocês outras vezes, em outras aulas. Então, todo corpo, ele tem extensão. O seu corpo, por exemplo, tem a extensão do espaço que você ocupa, ok? Nós temos a impenetrabilidade. O que é essa impenetrabilidade? Significa dizer quando dois corpos ou mais não podem ocupar o mesmo lugar, no mesmo espaço e na mesma unidade de tempo. Exemplo, ponha água em um copo e marque o nível da água com esparadrapo, ok? Em seguida, adicione 3 colheres de sal. Resultado, o nível da água subiu. Isto significa dizer que 2 porções de matéria, no caso aí água e sal, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, no interior do copo, certo? Ao mesmo tempo. Vamos lá, próxima. A compressibilidade. Quando a matéria ela está sofrendo a ação de uma força, o seu volume diminui. Exemplo, o caso do ar dentro da seringa, né? Eu posso dizer que é uma compressibilidade, ok? Por quê? Porque o ar ali se comprime, né? Então, aqui, ó, é a propriedade que os corpos possuem de terem seu volume reduzido quando submetido a determinada pressão. Isto ocorre porque a pressão diminui os espaços existentes entre as partículas constituintes do corpo. Nós percebemos aqui que na primeira imagem, as partículas elas estão bem distantes umas das outras. E na segunda imagem, as partículas estão bem próximas umas das outras devido à pressão exercida. Seguindo, vamos lá. Próxima, elasticidade, né?
Então, assim, quando eu falo de elasticidade, eu estou falando que a matéria, ela volta ao volume e forma inicial, quando cessa a compressão. No exemplo anterior que eu citei, né? Lá da seringa, basta soltar o êmbolo, né, da seringa que o ar volta ao volume e à forma inicial. Né? Ele empurra o êmbolo da seringa que retornará ao seu ponto de origem. Outro exemplo, o elástico, né? Então, nesse caso aqui, o elástico, quando ele é submetido, né, a uma força de 2 dedos, certo? Então, ele estica, beleza? E por que, se um dos dedos saltar, professora, o elástico, o outro sentirá dor, que é óbvio, né? Porque ao soltar o elástico, turma, ele retorna à sua forma original, à sua forma inicial, certo? Nós temos a divisibilidade, né? No caso da divisibilidade, a matéria ela pode ser dividida, certo? Em partes cada vez menores, ok? Se eu pegar, digamos assim, um pedaço de giz, um exemplo, vou citar, e se eu quebrá-lo em diversas partes, eu vou reduzi-lo a pó, né? Então, quantas vezes você dividiu o giz? A partir do momento que você começou a quebrar? Várias vezes. Aqui o martelo, quebrando um caco, né, de telha. Então, o martelo está quebrando esse caco de telha até virar pó. No caso, vai reduzir uma partícula maior em partículas bem menores. Eu tenho também a indestrutibilidade, ok? Então, a indestrutibilidade, turma, ela é uma das propriedades gerais da matéria, no caso, que não é criada, certo? E nem destruída. Mas pode ser transformada em algo. A química é a própria ciência que estuda as transformações da substância. No caso aqui, né, a indestrutibilidade, certo? Eu coloquei aqui a madeira, né, realizando o processo de combustão, né, passando por uma reação química, ok? E vem citando aqui, né, que a indestrutibilidade é a propriedade que a matéria possui de não poder ser criada nem destruída, apenas ser transformada, né, como diz Lavoisier, né? Então, esta propriedade constitui um dos princípios básicos da química, que é a ciência que estuda as transformações das substâncias, ok? E eu tenho também as propriedades específicas da matéria. Além das propriedades comuns a todas as matérias, há propriedades que são específicas, né, que por sua vez dividem-se em organolépticas, certo? Químicas e física. Mas eu vou apresentar para vocês primeiro as organolépticas, depois as físicas e as químicas. Então, as organolépticas. Então, são as propriedades, certo? Pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos. Nós usamos bastante os órgãos dos 5 sentidos dentro dessa propriedade específica, né? Então, ela ressalva muito a questão da cor, do sabor, do brilho, do odor, da textura. Então, assim, a cor, né? Brilho é a capacidade de uma substância de refletir luz e a que determina, né, esse brilho. Então, nós percebemos o brilho pela visão. O sabor é uma substância que pode ser, né, insípida, não ter sabor, ou sápida, né, com sabor. Então, esta propriedade é perceptível pelo paladar. O odor, né, também se destaca, quando
a matéria ela pode ser apresentada de forma inodora, né, sem cheiro, ou odorífera, com cheiro, e essa propriedade é perceptível pelo olfato, certo, turma? Então, nós temos as propriedades específicas que são classificadas como físicas. Então, são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando-as entre si. As mais importantes são ponto de fusão, ebulição, solidificação e condensação, que já foi também estudado por nós. Também destacamos a solubilidade, a densidade e a condutibilidade, ok? Com relação à densidade, né? Vou falar para vocês, ressaltar, tem até mais na frente, um pouquinho que é uma propriedade física, é o resultado, turma, da divisão entre a massa, né, que é a quantidade de matéria, e o volume, contanto que existe até uma formulazinha dentro da física, D é igual a M dividido por V, ok? E eu tenho as propriedades específicas que são classificadas como químicas, né? Então, as propriedades químicas, certo? São aquelas, no caso, que se caracterizam quimicamente, né, por suas substâncias. Então, vale destacar a questão da combustão, né, da madeira, nesse caso, ok? E nós temos os estados físicos da matéria. A matéria, basicamente falando, ela apresenta 3 estados físicos. Só que antes de eu falar dele, a densidade aqui, ó, que é uma propriedade física da matéria, corresponde ao quociente entre a massa e o volume de um corpo. Densidade é igual a M dividido por V. Aí eu tenho D de densidade, M de massa e V de volume. Ressaltando para vocês. Os estados físicos da matéria, que eu iniciei e vou dar continuidade agora. Basicamente falando, o sólido, o líquido e o gasoso, não é verdade? Então, no estado sólido, o corpo tem forma e volume definido, beleza? No caso aí, a matéria em estado sólido, ela pode se apresentar compacta, em pedaços ou em pó, certo? Os corpos são formados pela reunião de várias moléculas. Já no estado líquido, a matéria tem forma variável e volume definido. No caso, as moléculas têm uma menor força de coesão do que nos sólidos. Por isso, elas se deslocam mais. Beleza? E o gasoso? No gasoso, a matéria tem forma e volume variáveis, né? Ambos apresentam, certo? Uma forma variável. Então, nos gases, que é o gasoso, certo? As moléculas, elas se movem livremente e em grande velocidade, certo? E para finalizarmos o nosso estudo de hoje, nós temos as mudanças de estado físico da matéria, que já foi bastante batizado por mim. E eu acredito que vocês conheçam e vocês lembram bastante. Nós temos a fusão, não é verdade? Que é a mudança, certo? É a passagem do estado sólido para o líquido, ok? Um exemplo, o derretimento do gelo. Nós temos a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. Formação de geleiras, né? Só exemplo, ressaltando. Nós temos a vaporização, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E existem 3 tipos de vaporização, né? Nós temos a evaporação, nós temos a ebulição e nós temos também a calefação, ok? E, por exemplo, a roupa secando no varal, o rio que evapora, uma poça de água que seca. Nós temos a condensação, né? Também chamada de liquefação, a passagem do estado gasoso para o estado líquido,
são as gotículas de água que se formam na parte externa de um copo que contenha algum líquido bem gelado, né? Com gelo. Ok, turma? E nós temos a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso ou vice-versa, né? Exemplo, eu posso citar a questão da naftalina, né? Que é aquela bolinha que as pessoas costumam usar bastante no período de inverno para colocar dentro do guarda-roupa para evitar o bolor, né? Que é o chamado mofo popularmente conhecido, né? O iodo também não deixa de ser um exemplo clássico, porque sofrem, né? Essas mudanças, né? Porque sublimam de forma natural. Certo, turma? Então, eu espero ter contribuído bastante com o aprendizado de vocês nessa nossa tarde de hoje. E eu aguardo vocês na quinta-feira para o nosso plantão de Tira Dúvidas. Eu deixo aqui um abraço fraterno, meu, da professora Sádiva, e até o nosso próximo encontro. Ok, turma? Tchau. Beleza.